Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao meu canal Aos 40. Eu sou Deise e é sempre um prazer vir aqui conversar com vocês, principalmente para fazer algo que eu amo, que é a leitura de tarô e oráculos, que é o que a gente vai ter hoje, uma leitura de escolhas. Então, a gente vai ter duas opções. No momento certo, eu já vou mostrar daqui a pouquinho, vocês vão pausar um pouquinho o vídeo, sentir com a intuição, com o coração de vocês, qual a opção que faz mais sentido e ouvir a sua leitura. Eu estou canalizando a mensagem através de Arcanjo Miguel, certo? Mas antes da gente começar, já está inscrito aqui no canal? Se não está, se inscreve, deixa teu like, compartilha com outras pessoas e me segue lá no Instagram, que por lá eu também compartilho bastante coisa, certo? Então vamos lá, gente. A primeira leitura a gente vai fazer com o apoio aqui da energia do quartzo rosa. E a segunda opção a gente vai fazer com o bastão de selenita branca. Então vamos lá. Opção número 1, quartzo rosa. Opção número 2, bastão de selenita. Então, pessoal, vamos começar com a primeira opção. Deixa eu colocá-la aqui do ladinho. Eu vou abrir com o oráculo Desperte Sua Luz. Por favor, oráculo, qual a mensagem para quem se conectou com o grupo, com a leitura número 1, com o quartzo rosa? Por favor, Arcanjo Miguel, qual é a mensagem? Saiu aqui a primeira carta, Pleiades, e ela diz o seguinte: missão dupla, canalizando e elevando a humanidade. Mais uma energia, por favor. Opa, saíram duas aqui, pularam. A gente tem não, espere, adie, pause, diga não. Então, se você chegou nessa leitura aqui com alguma pergunta mais específica, talvez esse não seja o melhor momento ou a melhor situação para você. E na sequência, a gente tem Guardiões da Terra. Você não está sozinho, seus ancestrais estão ao seu lado. E no fundo do deck, a gente tem despertamento, atualização energética, uma nova forma de ser e integração. Então, gente, olha, me perdoem, porque aqui em casa tem papagaio, chega esse horário, eles gritam e eu não tenho como gravar sem vir o áudio, gente, me perdoem. Mas vamos lá focar no que interessa. Então, assim, aqui a gente está conversando com um grupo de pessoas, né, que muito provavelmente estão passando por um período em que sentem que algo está mudando. Então, pode ser que você passou, está passando ou vai passar, porque o tempo é fluido e diferente para cada um, aqui é uma leitura coletiva, mas as pessoas que se conectaram com esse primeiro grupo, elas podem estar sentindo que algo está mudando, mas não necessariamente elas sabem dizer o que é que está mudando, não se tem ainda muita clareza desse movimento. E a gente está falando disso pelo seguinte: as pessoas do grupo 1, elas têm uma dupla missão. Então, quando vocês olham para si próprios e se movimentam no sentido do autoconhecimento, do despertar próprio e do aprimoramento, vocês estão com uma dupla missão. Uma missão individual do seu próprio aprimoramento, do desenvolvimento do seu próprio ser, mas isso contribuindo para o desenvolvimento global das pessoas. Me perdoem, gente, eu pausei porque o barulho estava demais. Então, a gente pode partir de uma linha de raciocínio de que cada um de nós é uma extensão de Deus e que estamos todos conectados numa rede, como se fosse um networking. Então, a partir do momento que eu me desenvolvo,
eu tenho uma dupla missão. Eu me desenvolvo e apoio o desenvolvimento dessa rede. Então, isso que a gente está tendo aqui com essa carta Pleiades, né? Dizendo que essa missão de desenvolvimento não é algo somente individual. E muito provavelmente, nesse processo que você está passando, você pode começar a olhar para algumas situações da sua vida, isso muito conectado a pessoas, amizades, relacionamento amoroso, familiar, enfim, relacionamento de uma forma geral, para as situações de trabalho, as coisas que se conectam contigo, e você talvez precise começar a dizer não para algumas delas. Então, talvez aqui um ponto de aprendizado seja você começar a impor limites para algumas situações. Então, aprender a dizer não, que falando é muito fácil, parece tudo muito fácil, mas fazer no dia a dia não é tão fácil assim. Então, para muitos de vocês, esse processo de desenvolvimento da sua humanidade passa também pelo processo de aprendizado de dizer alguns nãos e de reconhecer, inclusive, que algumas situações que talvez você esteja mantendo aí na tua vida não sejam positivas e saudáveis para você. Então, mais uma vez, se você chegou aqui nessa leitura com alguma pergunta bem específica, a resposta é não ou não é o momento. Então, Deise, eu estou pensando sobre um projeto. Não é o momento, segura um pouco mais, planeja, se prepara, e aí, em algum outro momento, talvez a energia esteja mais positiva para isso. E aí a gente tem aqui o Guardiões da Terra dizendo o seguinte: por mais estranho que possa estar parecendo esse momento que você está passando, essa fase da tua vida, você não está sozinho. O tempo todo tem pessoas, inclusive ancestrais, que não estão mais nessa terceira dimensão conosco, já desencarnaram, que estão te protegendo e emanando forças positivas para que você passe por tudo isso. Então, veja, se em algum momento você se sentir sozinha, sozinho, lembre-se, você não está sozinho. E aí a gente tem aqui, gente, sem dúvida nenhuma, pessoas que estão numa fase de despertamento. O despertamento, ele fala muito de um processo em que a gente passa meio que por alguns downloads. O que, que eu quero dizer com isso? Parece que a gente joga na lixeira e depois apaga aqueles arquivos que não fazem mais sentido, por exemplo, crenças, sonhos antigos que não foram para frente. A gente faz uma espécie de limpeza para que a gente comece a receber downloads de coisas novas e que façam mais sentido para essa nova etapa de vida. Então, basicamente, muitos de vocês aí estão nessa fase que pode ser até um pouco desconfortável, um tanto esquisita, porque vocês estão deixando um jeito de ser para trás e fazendo um movimento para uma vida nova. E aí, talvez você esteja nesse momento em que muitas coisas do antigo ainda estão presentes, o novo ainda não se apresentou totalmente, você está nesse entremundos, mas a coisa tende a se clarificar, certo? Vamos agora, gente, trabalhar com tarô. Vocês já viram esse tarô? Que coisa linda, que aqui eu acho que eu não vou conseguir mostrar direito, mas ele é lindo, gente. Vamos lá. Por favor, tarô, por favor, Arcanjo Miguel, qual a mensagem para o grupo 1, quem se conectou com o quartzo rosa? Por favor, seja específico, claro. Por favor, tarô, qual a mensagem para o grupo 1? O Diabo, um arcano maior, arcano de número 15. E, gente, aqui não tem conotação religiosa, tá? Então, não desliguem, fiquem aí. Vamos entender o que é, sobre o que é essa mensagem. O Rei de Espadas.
o 2 de pentáculos. Eu vou tirar todas as cartas primeiro e depois a gente conversa. Opa, essa pulou. Pagem de paus. Mais duas, por favor. Dois de copas. E o 9 de copas, gente, que quis cair invertido aqui na mesa, tá? Eu vou deixar ele aqui normal, mas ele caiu invertido. No fundo do deck a gente tem a Imperatriz. Gente, desculpa, eu tô com uma dor de garganta. Mas vamos lá. Aqui, gente, para mim, tá muito claro que quem escolheu esse primeiro grupo, né, essa primeira leitura, está passando por um movimento de revisitar, inclusive, as próprias crenças, os próprios comportamentos. Talvez você perceba que tem alguns ciclos repetitivos na sua vida. Por exemplo, tá? Olha, eu saí de um relacionamento com uma pessoa que não me valorizava, eu dava tudo de mim e essa pessoa pouco se importava comigo. Eu finalizei aquele relacionamento, passou um tempo, eu estou num novo relacionamento e a coisa começa a parecer muito igual, muito parecida. Eu me dou, eu estou aberta, eu estou disponível e a outra pessoa não está nem aí. Eu estava num trabalho onde eu nunca faltava, já fui trabalhar doente, eu me doava pra caramba, ajudava os meus colegas e eu não era, enfim, promovida, reconhecida, enfim. Saí daquele trabalho, estou num trabalho novo e a coisa começa a parecer muito igual. Sabe aqueles ciclos que começam a se repetir na nossa vida? E muito provavelmente isso venha de comportamentos que estão tão arraigados em ti que você não tenha muita clareza, pode ser muita coisa até inconsciente. E talvez agora você esteja num processo de começar a olhar para isso. E olhar para isso para pegar essa espada do rei de paus e cortar o que não faz mais sentido em você e nas relações e situações nas quais você está inserido ou inserida. Então, lembra daquele não? Esse não com esse rei de espadas me mostra que tem algumas coisas aí na tua vida que não servem para você, não são saudáveis, positivas para a tua vida e muito provavelmente estão te impedindo de conquistar coisas muito maiores e muito mais positivas e saudáveis. E você vai ter que ter essa força do rei de espadas, essa objetividade, ele é um rei muito objetivo, até um tanto frio às vezes, ele não é muito emocional, ele trabalha mais com a mente, com a razão, para cortar o que não é positivo na vida dele. E isso exige muita coragem. Por quê? Porque isso pode, obviamente, ser no outro, mas pode ser em você também. Alguns comportamentos, algumas vibrações tuas que podem muito bem ser inconscientes, mas que estão de alguma forma atraindo ou permitindo que cheguem situações que não são tão bacanas assim. Então precisa revisitar todo esse processo aqui. E aí, se você tem a coragem de fazer esse processo, que muitas vezes, gente, pode ser doloroso, se você tem a coragem de fazer isso, o que vem para você é uma vida muito mais equilibrada e com novas possibilidades. Entende? Então você passa a ter mais equilíbrio na tua vida financeira, na tua saúde, nas tuas manifestações de forma geral e pode ser inclusive surpreendido, surpreendida por oportunidades que você nem estava esperando e que tragam para você uma energia nova, sabe, uma nova paixão, que pode ser um estudo, pode ser um novo trabalho, pode ser você empreendendo, pode ser um novo relacionamento, enfim. Mas a partir do momento que você olha para essas questões e você começa a fazer ajustes na sua vida, infelizmente ele também tendo que cortar o que, infelizmente não, felizmente, né, gente?
Se a gente tem a coragem de cortar o que não está nos fazendo bem, a gente abre todo um outro leque de oportunidades mais equilibradas, mais justas e que abrem o nosso leque para novos horizontes, sabe? Faz a gente olhar para novos horizontes. Veja que esse pajem aqui, ele está olhando para frente, para o horizonte. Por quê? Porque ele vê que coisas novas estão para chegar. Agora, o que acontece aqui, gente, é o seguinte: para muitos de vocês, com esse 2 de copas e esse 9 de copas que caiu na mesa invertido, eu entendo que para muita gente que está aqui assistindo a leitura do grupo 1, a gente está falando de um relacionamento, pode ser de amizade, pode ser amoroso, familiar, mas muito provavelmente a gente está falando aqui de um relacionamento que não está sendo muito positivo. Você não está se sentindo completa, completo, agraciado, agraciada com esse relacionamento. Parece que você muito mais dá do que recebe, a coisa não está equilibrada. E aí, por vezes, você fica tentando equilibrar uma série de pratinhos para que esse relacionamento não venha a ruir de uma vez, mas isso está tomando muita energia e te deixando muito para baixo. Será que vale a pena? É a reflexão que eu entendo que você tem que fazer aqui, tá? Então, para muitos de vocês, a gente está falando de um relacionamento que não está sendo muito equilibrado, não está sendo muito vantajoso para você e que você vai ter que olhar com mais carinho, tá? Lembre-se que a partir do momento em que você faz esse movimento de olhar o que está atraindo ou permitindo que esse tipo de situação chegue e fique na sua energia, você começa a ressignificar padrões, você começa a receber, inclusive, downloads do universo que quer teu bem, para que você deixe para trás essas coisas que não te favorecem e você comece a se encaminhar para uma vida nova. E aí, no fundo do deck, ficou essa imperatriz linda, dizendo o seguinte, que a partir do momento que você se abre para essa atualização energética, para esse novo viver, não é um processo fácil, você vai ter que revisitar aí alguns comportamentos, algumas crenças que estão, de alguma forma, atraindo coisas não muito positivas para a tua vida, mas a partir do momento que você aceita fazer esse processo, o que vem para você é totalmente abundante. Então, gente, vamos pegar aqui agora uma mensagem final com o oráculo. Por favor, oráculo, para quem escolheu o grupo 1, qual é a mensagem? Gente, eu estou ouvindo aqui que para alguns de vocês, vocês já nem estão mais com essa pessoa. Então já teve algum tipo de afastamento, mas ou essa pessoa tenta voltar ou vocês estão pensando muito nessa pessoa, né? Pensando se faz sentido dar uma segunda chance, ou de repente essa pessoa vem dizendo que mudou. Olha, gente, aqui me parece que vem coisa muito melhor no caminho de vocês, a partir do momento que vocês cortam o que não faz sentido e se movimentam numa direção diferente. Agora, claro, não adianta se movimentar numa direção diferente com as mesmas inseguranças, ou de repente com uma crença de que você não é merecedor ou merecedora. Tem que revisitar esses pontos para que o que venha na tua energia seja muito positivo. A gente tem aqui vindo na tua energia uma imperatriz, que é pura abundância. Por favor, oráculo, últimas energias para quem se conectou com o grupo 1. Oração e contemplação. Conecte-se com o céu. Ask, gente, vai falar em inglês, desculpa. Peça e será atendido. Peça e você receberá. Então, é um momento que pode estar sendo muito difícil e que vocês podem se conectar com aquilo que vocês acreditam, né? Então, eu particularmente acredito no universo maior e faço minhas orações nesse sentido. Então, veja o que toca a tua alma, o que você acredita e se apegue. É um momento em que a fé vai te ajudar muito a passar por esse período, a ressignificar algumas coisas bem importantes na sua vida, para que uma nova vida possa surgir. E fica aqui também a dica, olha essa carta, gente. Se você tiver uma ametista em casa, use para fazer meditação, para fazer as suas orações.
se você puder deixar no bolso, enfim, porque a ametista ela ajuda a transmutar. E eu entendo que muitas pessoas que se conectaram nessa primeira leitura estão no processo de transmutação, não é nem só transformação. Eu estou não só transformando, eu estou transmutando padrões ancestrais que não me permitem atrair para a minha vida algo mais positivo. E nesse momento que eu preciso ressignificar isso tudo, porque uma nova vida se apresenta, está disponível, isso já é mostrado aqui, eu preciso ter coragem e força para transmutar. Então a fé ajuda muito nesse momento e também essa parte da pedra, né? A ametista ajuda bastante também. E aqui está dizendo o seguinte: se mova apesar dos desafios, se mova no sentido dos teus desejos, dos teus sonhos, tá? E no fundo do deck, para encerrar essa leitura, a gente tem Maria Madalena. Gente, que energia forte! Maria Madalena, dizendo que você tem alguma coisa importante para compartilhar, para dividir. Talvez você esteja aprendendo muito com esse processo no qual você está inserido, inserida. Por mais doloroso e desafiador que seja, esse processo está te ensinando muita coisa e você venha, através dele, a ensinar outras pessoas, apoiar o desenvolvimento de outras pessoas. Até porque aqui a gente está dizendo que a sua missão é dupla, é individual e para um grupo. Então pode ser que no futuro você venha ajudar outras pessoas a curarem padrões, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. A gente se vê em outros vídeos por aqui. E se você quiser, obviamente, fica à vontade para assistir a segunda leitura. Obrigada! E agora, pessoal, para quem se conectou à segunda leitura, o bastão de selenita branca, vamos abrir aqui com o espírito dos animais. Por favor, oráculo, seja claro, específico. Mostre a mensagem para quem se conectou com o grupo 2. Arcanjo Miguel, qual a mensagem para quem escolheu o grupo 2, a segunda leitura? Bastão de selenita. A gente tem aqui o espírito do urso pardo. Faça uma pausa. Espírito da vaca, os milagres são infinitos. Mais uma, por favor. Espírito da cobra, tempo para curar. E no fundo do deck a gente tem o espírito da libélula. A verdade transcende a ilusão. Aqui, me parece, gente, que muitos de vocês estão passando, ou passaram, ou vão passar, porque o tempo é fluido, para cada um é diferente, por um período desgastante. Por um período que exigiu muito de vocês, em termos de energia ou de recursos, enfim. E que isso gerou um certo cansaço, ou está gerando um certo cansaço. E muito disso, muito desse processo, vocês já conseguem visualizar que foi baseado em cima de algumas ilusões. Então, vocês podem estar no momento de revisitar algumas crenças, de revisitar alguns sonhos, de repensar muitas coisas. Então, talvez antes eu pensava de um jeito,
baseei muito da minha vida nesse jeito de pensar, e hoje eu tô vendo que a coisa não é bem assim. Então, eu estou num processo de transcender algumas ilusões. Para alguns de vocês, vocês estão no início desse processo, então tem sim aqui um desgaste, tem um cansaço. Para outros de vocês, vocês já estão finalizando esse processo, já estão entrando num período mais de cura mesmo. Agora, o que vocês precisam entender aqui é o seguinte: os milagres são infinitos. Então, se em algum momento dessa trajetória você pensar que você não é capaz de passar por isso tudo, veja, os milagres estão vindo na sua direção. O próprio abrir os olhos, começar a perceber que se estava dentro de uma ilusão já é um milagre, porque isso dá a oportunidade da gente se movimentar na direção do que é real. É doloroso, não é gostoso de vivenciar, mas essa é a verdade. E aqui está dizendo o seguinte: como você está num processo, num momento de cura, curando relações, curando padrões, curando relacionamentos de forma geral, curando sua vida financeira. A gente pode estar falando aqui de uma série de coisas, tá? Uma vez que você está se curando e muito provavelmente nesse processo de cura você está se transformando numa outra pessoa, a cobra ela troca de pele. Então, como você muito provavelmente está nesse período, aqui a dica é a seguinte: descanse. Não cobre tanto de si que esse processo aconteça rápido. Então, pode ser que alguns de vocês fiquem assim: tá, eu já compreendo, eu sei aonde eu errei, ou eu sei aonde eu estava me iludindo, essa ficha já caiu, eu quero coisas novas, essa coisa nova não está necessariamente acontecendo tão rapidamente como você gostaria. Por quê? Porque todo o processo de cura demanda tempo. E racionalmente a gente pode entender alguma coisa, mas mudar comportamento, mudar como a gente se sente em relação àquilo, são outros 500. Inclusive, gente, eu tenho um vídeo aqui no canal onde a gente fala sobre feridas emocionais. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 7, onde a gente fala de feridas emocionais. E um dos pontos que eu trago ali é o seguinte: muitas vezes, racionalmente, a gente entende o que está errado, mas a gente não consegue mudar. E não consegue por quê? Por causa do ego e de todo um processo que eu começo a explicar lá. Então, aqui hoje, o que eu digo para vocês: descansa e tenha compaixão com o seu próprio processo de aprendizado. Ah, mas eu fui burra, eu me iludi, eu não acredito. Isso não vai te ajudar em nada. Descanse. Essa é a dica para agora. Vamos aqui com o tarô entender um pouco mais dessa energia. E veja, quando a gente fala de um processo de cura e a gente tem a carta da cobra do lado do espírito da vaca, na Holanda, gente, em outros países também, a vaca, ela é um milagre, né? Ela é um animal sagrado. Então, essa cura pela qual você está passando não é qualquer cura. Ah, não é um relacionamentozinho que eu passei, foi doloroso, mas já estou partindo para outra, não. A gente está falando aqui de coisas mais profundas e significativas. É uma cura que ela vai te ajudar a transcender, não só transformar, mas transcender muita coisa. Então agora não adianta ter pressa. Por favor, tarô, o que você me diz para o grupo 2? Pagem de espadas. Eu vou tirar todas as energias e daí a gente fala um pouco sobre isso, tá? 5 de ouros. Aqui, gente, a gente está falando de um corte. A gente está falando de alguma coisa que foi cortada e que deixou você numa sensação de noite escura da alma. Tudo me falta. Me falta amor, me falta dinheiro, me falta. Tudo parece que me falta. Me falta companheirismo. Aqui a gente está falando de um corte que te trouxe um sentimento muito profundo de perda, de falta. A gente pode estar falando de perda de um emprego, a gente pode estar falando da finalização de um relacionamento, seja ele amoroso ou de amizades, enfim, relacionamentos interpessoais de forma geral, mas um corte que gerou um sentimento de falta.
E aqui, olha, a gente tem o imperador, um arcano maior. Vamos entender por que esse imperador está aqui. A gente tem outro arcano maior, o eremita. Aqui, gente, para muitos de vocês, esse corte aconteceu através de uma pessoa com uma postura de imperador, uma pessoa um tanto mandona. Uma pessoa que olha muito os próprios interesses, decide tudo por si só, e que quando essa pessoa começou enfim, ou talvez essa pessoa tenha cortado você, ou você tenha cortado essa pessoa por toda essa inflexão do comportamento dela, isso aqui te gerou um sentimento de perda muito grande. Até, de alguma forma, essa pessoa, essa situação pode ser um emprego, por exemplo, e de repente teu chefe chegou e te deu um feedback negativo de que você precisa melhorar, se não melhorar, pode vir um corte, ou teve algum corte, a empresa está passando por um momento difícil, teu chefe foi e te cortou, ou algum relacionamento interpessoal, para cada pessoa vai ser uma situação, isso meio que te deixou sem chão. E fez você se isolar. Então, eu estou falando aqui com muitas pessoas que estão isoladas, que estão até com uma certa dificuldade de interagir com outras pessoas e com o mundo. Por isso que é importante agora fazer uma pausa e descansar, para que tenha um processo de cura. O que mais, Tarô? E para muitos de vocês, eu estou vendo aqui uma certa dificuldade de assumir as rédeas da própria vida e ir atrás dos sonhos. Porque tem essa sensação de que eu nem sei exatamente quais são os meus sonhos. Eu vivi numa ilusão. Então, nesse momento de ressignificação de muitas coisas, a gente às vezes fica meio desesperado querendo fazer coisas para sair, porque é um movimento desgastante, emocionalmente não é gostoso passar por isso, então a gente pode ficar numa tendência do que eu faço para sair disso. Racionalmente eu já entendi, então o que eu faço para dar o próximo passo, encerrar esse ciclo de vez e iniciar outro. E aqui está dizendo o seguinte, isso é um processo, não vai acontecer da noite para o dia. Agora o teu momento é de cura, de permitir que essa cura aconteça, porque a partir daí milagres vão acontecer na tua vida. Então agora é um momento de pausa. A gente tem aqui, gente, o 8 de espadas. O 8 de espadas fala de aprisionamento. Agora, é uma prisão mental. A gente está falando de ar, de espadas, o elemento da mente, da racionalidade. Então, aqui você pode estar se sentindo preso ou presa. Por exemplo, eu perdi esse emprego, nunca mais eu vou encontrar outro. Eu fui demitida, demitido, porque eu não sou uma pessoa capaz, então nenhuma empresa vai me dar uma nova oportunidade. Essa pessoa terminou comigo porque eu não sou uma pessoa amável, então outras pessoas não vão me amar. E veja, isso daqui é uma autossabotagem, isso não é real. E o próprio processo de isolamento, às vezes, se isolar na vida é bom. A questão da solitude, estar consigo mesmo para se dar um tempo, para pôr as coisas em ordem, ressignificar a vida, tomar energia para ir adiante, isso é positivo. Mas aqui eu estou vendo que esse isolamento é você causando para si uma prisão. E isso não é legal. Então, assim, a tua vida, se hoje você está com uma sensação de estagnação, de estar presa ou preso, isso é muito mental. Então, talvez considerar aí uma psicoterapia, uma terapia holística, alguma coisa que te ajude a fazer uma limpeza, principalmente no teu mental, seria muito positivo nesse momento. Aqui a gente tem uma rainha de terra, uma rainha de ouros. Então veja,
você é uma pessoa próspera, uma pessoa capaz de materializar coisas positivas e saudáveis na tua vida. Aqui você tem um trono de rainha. E aí, gente, a gente não está falando aqui de sexo, é, de homem ou mulher. A gente está falando aqui de energia. É uma rainha, mas você pode ser um homem. O que a gente está falando aqui é o seguinte: você não é um pajem, uma pessoa infantil sem nenhuma capacidade de transformar a sua vida. Não, a gente está falando de uma pessoa bastante empoderada. Então, que nesse momento pode estar isolada e sofrendo por alguma ruptura e achando que a vida acabou, mas não é, aquilo era uma ilusão. E agora você tem uma grande oportunidade, está com a faca e o queijo na mão, de ressignificar, de deixar essas ilusões para trás e assumir o trono que é teu de direito. Pode ser que, inclusive, você não estava tendo tudo nessa relação ou nesse trabalho que você tem capacidade para construir. Então, talvez você tivesse até se diminuindo para encaixar numa determinada situação. E aí vem a vida e diz assim: você pode mais. Só que agora você está num período que você precisa cuidar do seu mental, porque esse mental está te sabotando. No fundo do deck, a gente tem a alta sacerdotisa, a papisa, né? Que também é um arcano maior. A papisa, ela fala muito de uma conexão espiritual, tá? Então, o momento aí de repente, você se fortalecer na sua fé para passar por esse período. Pode ser que uma mulher venha na tua direção e te apoie, uma amiga, uma mãe, que possa te apoiar, te ajudar nesse processo. E aqui também a Papisa, ela te convida a estudar coisas novas, a trabalhar um pouco mais essa tua conexão espiritual, para te ajudar a passar por esse processo todo. E pode ser, inclusive, que um estudo novo te traga oportunidades de você se colocar de volta no teu trono. Então, participar de grupos, conversar com pessoas diferentes, um novo estudo, pode te ajudar a vir para esse trono aqui. E mais uma vez, também ela pode estar falando de uma mãe, de uma figura feminina potente que venha na tua direção para te apoiar nesse momento. Mas fala muito também de conexão espiritual. Então, um período em que essa conexão espiritual pode ajudar muito no teu processo de cura. Para a gente finalizar, eu vou pedir. Opa! Querendo cair aqui. Gente, a carta que estava querendo cair é essa aqui, ó, do caminho estreito. Pode ser que você esteja hoje num período que você pensa, puxa, meu caminho está estreito, eu não tenho muita visão para onde eu estou indo, por que tudo isso está acontecendo. E eu vejo que para muitos de vocês aqui, isso começou através de um corte. Por favor, oráculo, qual a energia para quem se conectou com a selenita? E, gente, a selenita, ela fala de limpeza. É uma pedra de limpeza. Então, você pode, se você tiver uma, trabalhar tuas meditações com ela, tuas orações com ela, porque ela ajuda no processo de limpeza e, claro, no processo de cura também. Olha, a gente tem aqui a carta do Descobrindo o Tesouro. Debaixo da superfície tem a beleza. Gente, desculpa, a tradução tá péssima, mas aqui basicamente é isso, né? Muito provavelmente esse processo pelo qual você está passando não é um simples término de alguma coisa na tua vida. É um momento bem marcante, no sentido de revisitar as suas crenças, o seu jeito de ser, os seus comportamentos, o que você está atraindo para a tua vida, repensar alguns sonhos, deixar alguns de lado, olhar para outros, enfim, é um processo aqui, porque como eu disse lá no começo, a cobra com a vaca, a gente está falando, essa cobra troca de pele, então ela se modifica praticamente inteira para ela poder se curar. E os milagres dessa cura,
eles são abençoados demais. A vaca é um animal sagrado em muitas regiões no globo. Então, esse processo que você está vivenciando, ele é um processo que ele vai mostrar para você, até porque a gente tem a rainha de ouros aqui, ó, que você tem muito mais capacidade do que você estava imaginando. Me parece aqui que muitos de vocês estavam se diminuindo para caber num cenário. Mais uma energia, por favor. Graça e gratidão. Eu sei que provavelmente você está num momento em que falar de graça e gratidão dá até uma certa raiva, né? Mas assim, agradecer pelas coisas boas, o fato de você estar aqui, de você ter internet, algum computador ou celular que te permita assistir esse vídeo, essa mensagem chegar até você, você ter ouvido os olhos para estar aproveitando tudo isso já é uma bênção. E aí, gente, Ho'oponopono ajuda muito nessa questão de graça e gratidão para limpar algumas coisas da nossa energia. O Ho'oponopono você pode fazer com japamala. Eu tenho um japamala aqui, tenho outro ali, eu faço com japamala. Então, vamos imaginar que eu precise limpar esse emprego aqui que não foi legal, que teve esse corte. Então, eu vou dizer: trabalho abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E aí, isso vai nos ajudando a limpar. E você também pode fazer para o relacionamento. Então, assim, fulano, vamos imaginar que a pessoa que, enfim, foi embora se chamava João. João abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Gente, no começo a gente faz entre dentes, né, com ódio no coração, mas acreditem, isso ajuda a limpar. Agora, tem que fazer a constância, né? Traveling lightly. Aqui a gente está falando de simplificar a vida e fazer uma viagem mais leve. Talvez você tivesse equilibrando muitos pratinhos para se encaixar numa determinada situação. E agora que essa situação, por alguma razão, acabou ou está acabando, a vida está te dando uma oportunidade de se livrar desse fardo e seguir para um caminho mais leve. No fundo do deck, a gente tem o universo maravilhoso. Então, a gente está aqui dizendo que o maravilhoso vai surgir na tua vida, se você permitir que ele chegue. Espero que a leitura tenha ajudado. Tudo de bom para vocês. Se vocês gostaram, deixem o like, isso me ajuda pra caramba. Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas e a gente vai se encontrando em outros vídeos por aqui.